Você não estava ontem, Jonas, mas houve uma controvérsia aqui, é porque a gente gosta de controvérsias, né? Sobre os famosos pregadores Nutella, entre os quais eu fui classificado. Pregador Nutella é o pregador que usa PowerPoint. Então, e foi um problema. E foi interessante, você hoje falou exatamente sobre o privilégio, como a questão de privilegiar a imagem sobre o ouvir. E a gente vê isso, né? Nossa cultura é altamente imagética. Esse versículo da Bíblia que você citou, de Provérbios 39:12, que 1000 palavras, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Deve estar, né? Todo mundo cita esse versículo bíblico, né? Agora, você, a meu ver, você deixou claro que o problema é a sobreposição, não é? Então, até ontem eu fiz a meditação aqui à noite e eu usei o PowerPoint. Alguém ficou incomodado? A ideia é que você, ao, por exemplo, projetar, e foi o que eu fiz, basicamente, projetar os textos bíblicos, para que possa se acompanhar, né, a leitura, que até, num certo sentido, voltássemos ao ouvir coletivo, porque quando a gente lê na Bíblia da gente, é uma leitura individual. A leitura coletiva, ela é diferente, não é? O que você acha, pode ser sincero, tá? Sobre essa questão de projetar aquilo que você está falando. Por exemplo, eu projeto basicamente o esboço e os textos bíblicos sobre os quais estou falando. Eu creio que há, inclusive você projetou, né, na palestra. Interessante. Não tinha imagem, entendi. O que você acha dessa ideia de o pregador usar um recurso como esse? Ou outros que no passado, quando não tinha essa facilidade, o que a gente fazia? A gente imprimia o esboço e entregava para a congregação antes, até na entrada do culto. Suas ideias aí. Muito bom. A ideia não foi anatematizar o uso de recursos tecnológicos na igreja como data show, né? Então, eu acho que o que faz uma pessoa ser Nutella não é o uso ou não do data show. Então, primeira coisa, não é uma discussão contra a tecnologia. Segundo, não é uma discussão que milita contra o uso da imagem, mas é uma discussão contra e crítica do excesso. Quando o excesso de imagem inibe a imaginação. É tanta imagem, que a pessoa não imagina. Ela reproduz um pensamento. Ela não pensa, alguém pensou por ela. Ela não imagina, alguém imaginou para ela. Então, é nesse sentido. Por isso que eu dei o exemplo da minha mãe, quando dizia, né, a gente queria falar, faz alguma coisa para a gente comer lá. Mãe. Você quer que eu coma também? Quando ela diz isso, ela está dizendo, não é só, poxa, você poderia pegar, fazer muito bem o seu lanchinho. Mas a ideia é de despertar o nosso olhar, em especial para o sermão. Eu acho que isso é fundamental, porque, deixa eu dar um outro exemplo, que isso fica mais claro. Quando eu leio Machado de Assis, eu não conto ali com o poder do Espírito para, através da fidelidade da interpretação daquele texto, ser transformado. Machado de Assis não é meio de graça. Por isso que a gente tentou recuperar essa noção teológica do sermão, e em especial, como um movimento que não é só cognitivo. Então, não é o não uso do data show, não é uma pessoa que, por exemplo, se privar do data show, e eu acho que é isso que mais a gente vê, né? Ela pode falar um monte de coisa menos o Evangelho e ser tão um exemplo de barbárie mental tão gigante que você só está vendo ela só com um microfone nas suas mãos.
Então, não é uma questão de usar ou não usar o data show. É a questão de você analisar, em primeiro lugar, se aquilo que você está provocando, em termos de reflexão, consegue atingir, ultrapassar esse limite que é provocar no teu interlocutor a produção do pensamento, de não entregar para ele algo pronto, de não dar para ele algo pronto. É mais nesse movimento. Por isso que a ideia de não usar uma imagem, nenhum recurso visual, ela é levando em consideração um contexto em que há um excesso. Do excesso, você tem a privação disso. Então, não é... por isso que a gente deu o exemplo no final, dessa contradição. Não é, portanto, vamos tirar todos os recursos visuais e usar só texto e ponto final. Não, porque você só você mudou o problema, você fez a mesma coisa, só que inversa. O problema continuou o mesmo. A ideia é manter os dois, mas entendendo que existe um papel hoje, o contrário. Como a gente trabalha a palavra hoje num contexto em que a imagem oprime a palavra, em que a imagem oprime a audição, não é? É nesse sentido. Ok. Professor Dr. Dario Cardoso é nosso professor no Underjumper na área de teologia pastoral. Hoje é aniversário dele, 43 anos de idade. Isso aí. Acho que foi o maior grupo batendo palma para você em aniversário até hoje, hein, Dario? Ele acabou de completar o doutorado dele na área de semiótica, na USP. E seus pensamentos, professor. Obrigado, Mauro. Obrigado, irmãos. Jonas, enquanto você falava, uma das coisas que me ocorreu foi: nós não podemos retirar a imaginação das pessoas pela palavra também. Ok, é verdade que a produção televisiva e do cinema quer fazer esta função de levar a imagem, mas às vezes é possível fazer isso também nos sermões. A gente dá tudo mastigado, faz as aplicações, enche de ilustrações. Só o fato de nós não usarmos uma imagem visual não quer dizer também que nós estamos promovendo a imaginação, o engajamento. Como é que você vê essa questão, mesmo para aqueles que estão mais apegados à forma tradicional do sermão? Eu acho que esse é o ponto. Por exemplo, quando a gente deu o exemplo do Silmarillion, né? Ali são palavras, mas é impossível você ler aquilo e você não construir aquele mundo todo. Mas eu não acho que o Tolkien chegou assim um dia e disse assim: eu tenho 15 minutos antes de preparar esse texto. Como alguns pastores, que 15 minutos antes vão preparar o sermão, vão pregar no domingo. Tanto tempo assim, 15 minutos, hein? 15 minutos. Eu faço ideia, rapaz. Então, eu penso que a elaboração do sermão, ela deve pressupor isso. Não é o fato de usar a palavra, mas é o como a gente vai usar a palavra, o encadeamento das palavras, a forma das palavras, a combinação, a metáfora que a gente usa. Então, eu acho que isso, se a gente leva isso em consideração, a gente leva tempo, exige tempo. E é o tempo, talvez não um tempo que poderia ser gasto pensando a escolha da melhor palavra. A gente tem dificuldade de escolher a melhor palavra, mas às vezes uma palavra apropriada, ela resolve muita coisa. Mas isso exige um preparo. Então, eu concordo plenamente com você. E eu acho que não é a questão, pensando assim em termos teológicos, né? A idolatria, ela pode acontecer da palavra ou da imagem. E acho que essa é a tua maior preocupação, de não idolatrar a palavra e tampouco também idolatrar a imagem, que aí seria uma redundância, idolatrar a imagem, né? Mas é interessante manter esse equilíbrio, que eu acho que é fundamental, não transformar a palavra como redentora da imagem, nem a imagem como redentora da palavra, né? Mas reconhecer que se a gente quer provocar uma imagem poderosa, ela não vai acontecer sem trabalho. Eu me lembro uma vez que o Dr. Shedd contou que ele estava assistindo uma palestra do John Stott, e era uma exposição bíblica, na verdade.
E foi impressionante, todo mundo gostou da palestra, aquela coisa toda. E no final, um rapaz, ele abriu para perguntas e um rapaz perguntou para ele qual era a razão, quase pensando assim: eu acho que o senhor ora muito, né? Por isso que o senhor consegue expor um sermão desse. E ele respondeu simples assim: work, work and work. Trabalho, trabalho e trabalho. A gente não considera que um sermão é uma obra, é um artesanato, é um trabalho de preparação, de construção, é mais nesse sentido, e de como isso pode provocar, com o uso das palavras, a imaginação, sem eu precisar da imagem. Ok. Professor Felipe, vocês têm visto todos os dias, é nosso professor no Centro de Pós-Graduação Mano Jumper. Ele é nosso professor na área de Teologia Filosófica. Ele é que dá os nossos cursos básicos de cosmovisão. E nossos alunos, quando fazem esse curso, têm assim uma abertura de visão muito legal. Professor Felipe. Me parece que a palestra de Dr. Jonas, nessa manhã, levanta uma questão importante, e eu acho que é fundamental darmos um passo atrás para pensarmos nos princípios que levam a gente a transformar um sermão numa peça muito mais imagética do que auricular. Não há dúvida que a tradição cristã reformada ela é muito mais auricular do que imagética, até porque ela foi construída nessa batalha com o catolicismo romano, que é mais imagético e menos auricular. E eu creio que recentemente é que ela tem se transformado, ou tem havido mais um uso de imagens no sermão por parte dos evangélicos, não é? Acho que isso é muito recente. E eu creio que a razão pela qual isso acontece tem a ver com a discussão da contextualização da mensagem. Acho que é isso que faz com que pregadores, às vezes, se utilizem frequentemente de imagens, na crença de que, tendo em vista que o homem contemporâneo seria um indivíduo mais imagético, então ele seria melhor atendido com a pregação através de imagens. Se esse é o raciocínio, me parece que o raciocínio está um pouco equivocado, porque parece que o princípio aí seria de que a nossa mensagem deveria ser uma mensagem que se adequa às preferências das pessoas e não às necessidades delas para que elas entendam a mensagem. Quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que o ouvinte não exerce algum tipo de determinação sobre o pregador. É óbvio que a gente não prega no vácuo, a gente prega para pessoas reais. E essas pessoas reais têm necessidades, elas têm estilos, elas vêm de determinadas culturas e assim sucessivamente, precisam ser consideradas. Mas eu acho que se a gente der um passo atrás, a gente vai perceber que talvez tenha uma questão de princípio aí. É que o ouvinte não deve ser considerado fundamentalmente naquilo que ele deseja, ou naquilo que ele prefere, mas naquilo que ele necessita, naquilo que ele precisa para que a mensagem seja mais compreensível. Então, me parece que há uma compreensão um pouco ingênua na cultura contemporânea de que, já que as pessoas gostam muito de imagem, então vamos acrescentar imagens no nosso sermão. Enquanto, na verdade, talvez a dimensão imagética pudesse ser atendida até pelo discurso. Ou seja, há discursos que criam imagens. Talvez tenha sido sobre isso que Dr. Jonas falou nessa manhã. Ok. Vamos lá, eu vou emendar duas perguntas que chegaram aqui, uma do auditório, outra da nossa internet. Acho que cabem as duas juntas, e vou pedir a todos que a gente tente ser bem objetivo para aproveitar bem o tempo. Sobre o ouvinte produzir a imagem, essa autonomia dada a ele pode ser enganosa ou distorcida na confecção dessas imagens? E aí a outra pergunta que eu estou emendando: a arca, a estola sacerdotal, o templo, o candelabro não mostram a importância da imagem? Interessante. Eu queria começar, em primeiro lugar, falando da questão da autonomia, que é um ponto importante, né? A questão do sujeito formar imagens é natural, não é? Você tem isso no Aristóteles, você tem isso no Tomás de Aquino, por exemplo,
na primeira parte da Suma de Teologia, questão 89, artigo 7º, ele diz que ninguém consegue formar, não é, nenhum conhecimento de nada sem antes formar para si imagens. E aí Tomás vai chegar e dizer o seguinte: para um professor ensinar, ele precisa usar imagens, porque se ele não usar imagens, as pessoas não vão entender. Só que quando ele diz usar imagem, ele usa uma palavrinha, que é fantasma, ou fantasmata, que são as imagens, que traduz por imagem, mas não é necessariamente, não é uma imagem, uma espécie de ilustração, mas é a ideia da clareza. A gente usa e explica de uma maneira em que a pessoa, o interlocutor possa entender o que você está falando. Se eu digo, por exemplo, manga, usei a palavra manga, cada um aqui formou uma imagem. Um pensou no pastor, outro pensou no pedaço da blusa, outro pensou na fruta. Os gordinhos. Fui eu, no caso. Então, tudo vai depender de como você vai construir o contexto de todo esse discurso depois, para que haja essa produção de imagem, mas é inevitável essa produção de imagem, então não tem como evitá-la. Os seres humanos vão formar imagens. O problema é como ele vai articular essas imagens num contexto maior. Não é? As imagens, elas são colocadas a partir de ideias, de sistemas de pensamentos, e aí a gente entra no conflito de cosmovisões, que é um conflito de imagens, o tempo todo imagens que foram intercaladas de um jeito que deu uma visão de mundo X, a outra deu um jeito que a visão Y, e isso vai gerar conflito. Mas as pessoas são, inegavelmente, elas são naturalmente forjadoras de imagens, então não tem como evitar isso. Não é? Por outro lado, a pergunta é com relação ao uso de candelabros, de símbolos religiosos, no contexto da igreja. Né? Eu vejo hoje, talvez não tanto pensando nessa questão do candelabro, etc., que pode ter diversas conotações, mas eu penso que hoje a gente tem movimentos interessantíssimos. Por exemplo, imagina, alguém hoje quer montar uma igreja para skatista. Então ele trabalha o púlpito dele como se fosse aquela rampa de skate. Né? Aí faz o púlpito ser uma réplica de um skate. Né? Ele vai vestido de skatista. A igreja toda é ornamentada, a imagem toda de pichação, para ficar com aquela cara, né, de um ambiente para skatista. E quando o cara vai acessar, ele diz: varão, varou, a paz do Senhor Jesus. E aí começa com uma linguagem que não combina com nada daquele universo. É só estética. Ele usou só uma imagem com uma combinação de vários artefatos imagéticos para atrair, mas a cabeça dele é a mesma. Isso acontece, por exemplo, em qualquer lugar. Por exemplo, numa empresa, um cara de terno e gravata, ele pode ser um niilista. Então as pessoas acham que um niilista, um seguidor de Nietzsche, por exemplo, seria um cara super revoltado, sei lá, um cara, não é, sei lá, com piercing por todos os lados, tatuado da cabeça. Totalmente raiz. E não é isso. Às vezes você pode ter pessoas que têm uma cabeça niilista e um discurso niilista, mas o estereótipo não é esse. Então, a questão do uso das imagens aí, do estereótipo, eu acho que esse é o fundamento. Eu acho que às vezes a gente pode colocar alguns elementos que vão, e esse é o perigo com, por exemplo, o uso do candelabro, qualquer outra coisa, em que medida esses símbolos estão desviando do que seria central, que é a pregação, que é Há uma tendência, né, de voltar a essas coisas na igreja evangélica, né? Você chega e você começa a ver um mundo de diferentes imagens lá no processo. Seguindo essa ordem que o Dr. Jonas usou ali, eu creio que essa primeira pergunta, se não seria um perigo o indivíduo ser estimulado na imaginação, minha resposta a isso é que perigos existem sempre no mundo decaído. Ou seja, nós estamos sujeitos ao pecado, e perigos existem sempre, mas não existem menos perigos no uso da imaginação do que no uso da razão. A razão é uma função humana, tanto quanto a imaginação é uma função humana. E ambas precisam ser submetidas à revelação divina, se nós queremos moldar o nosso pensamento à luz e a nossa vida à luz da palavra de Deus. Então, eu não creio que devamos temer uma autonomia da imaginação menos do que nós devamos temer uma autonomia da razão. A autonomia da razão deve ser temida tanto quanto nós tememos a autonomia da imaginação. Então a saída não é privar o indivíduo de ser estimulado da imaginação, mas é incentivá-lo a submeter inclusive a sua imaginação à revelação de Deus na sua palavra.
É óbvio que existem muitas imagens no período do Antigo Testamento, talvez o professor Dario, que tem formação nessa área, possa falar sobre isso com maior profundidade do que eu, mas é impossível não se lembrar da descontinuidade que existe do período do Antigo Testamento para o período do Novo Testamento. Meu pai, ele que é pastor como eu, costumava ensinar isso à igreja, dizendo que o Antigo Testamento era o flanelógrafo de Deus. Deus estava falando com um povo que estava sendo construído. Então tinha muitas imagens ali que Deus usava para comunicar a verdade do Evangelho. Os sacrifícios eram o Evangelho sendo dramatizado de alguma forma. Mas depois que o povo cresceu, agora o flanelógrafo não é tão mais necessário. Agora se adora em espírito e em verdade. Então, é óbvio que há também uma mudança aí na questão das imagens do período do Antigo Testamento para o período do Novo Testamento. Talvez o senhor Dario. Essa questão das imagens é muito interessante. Primeiro que a gente tem que perguntar, são imagens do quê? Então, não eram quaisquer imagens, pelo contrário, né? O mandamento é claro para que não se fizesse imagens de nada acima do céu, na terra ou embaixo da terra. Então, havia uma proibição para que os homens fizessem imagens. Então, esse é o primeiro momento. Deus instituiu aquelas figuras, e elas estavam ali por ordenança divina e não por criação humana. Eu acho que isso faz uma grande diferença, mesmo no contexto do Antigo Testamento, né? Além disso, elas eram imagens que apontavam para uma realidade que era Cristo e a sua obra. Então, à medida em que o Novo Testamento realiza essas imagens, a luz do mundo, o pão que nos alimenta, a pergunta é por que essas imagens precisam ser mantidas se eu tenho a figura que é a figura que elas apontavam, a cruz de Cristo, o Cristo sangrando. E sobre a importância das imagens, ela continua de fato em 2 sacramentos, estipulados por Deus para representar a sua obra, né? O batismo e a Santa Ceia, o pão e o cálice, eles estão lá. Então, a questão de quem ordenou as imagens parece ser o ponto a necessidade dela é apontada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas como uma ordenança divina e não como uma criação humana. Só para dar um pitaco nessa questão da autonomia da imaginação, eu creio que a palestra do Dr. Augusto nos ajuda muito nisso, né? Ou seja, quem vai garantir que a imaginação ou a razão do ouvinte, daquele que ouve o sermão bíblico, é correta? É o Espírito Santo. Então, é Ele que é a garantia da boa aplicação, da boa memorização, do bom entendimento das Escrituras. Então, sim, soltos a nós mesmos, poderíamos ter N possibilidades de reação à palavra, mas conduzidos pelo Espírito Santo, nós caminhamos em direção à verdade, independente da habilidade do pregador, que contribui para isso, certamente. Essa era uma preocupação tão presente na época da Reforma, que o fruto da Reforma, as confissões, no Catecismo de Westminster, quando interpreta o 2º mandamento sobre imagens, há uma proibição de fazer imagens das pessoas da Trindade. Gera uma controvérsia hoje, porque nós entendemos, ou um grupo entende, que é a proibição de constituir imagens no contexto da adoração, que é o conceito que nós cremos está embutido ali no mandamento. Mas o texto chega a dizer que é proibido fazer imagem mental. O texto diz, você não pode ficar lá, ok, não tem nenhuma imagem na parede, mas lá na cabeça eu estou fazendo uma imagem mental da Trindade. Então, a preocupação já era clara, né? Porque faz parte do nosso contexto como um todo. Muito bem, uma pergunta que chegou aqui pelo WhatsApp. Quanto e como, essa é um quebra-gelo bom, quanto e como a imagem do pregador pode ajudar ou atrapalhar um sermão? Ou seja, aquele que serve como o transmissor. Ninguém vai falar da hashtag do Jonas, ok, pessoal? Depois dessa aí. Pronto.
Eu acho que, por exemplo, quando a gente é dotado de criatividade, a gente pode ser seduzido por ela. E a gente pode ser seduzido pela criatividade de uma tal maneira que a gente pode usar imagens incríveis no nosso sermão e aquilo que é mais importante deixar escapar pelos dedos. Né? Então, talvez, para tentar uma imagem, né? O melhor pregador será aquele que não aparece. Né? É aquele que é capaz de desaparecer. Algo mais importante do que ele está aparecendo. Então, eu acho que quando o Calvino se propõe subir só com as Escrituras, não é pedantismo. Tem uma teologia da pregação ali. Ele entende que não é um meio de graça. Ele está humilhado ali. Ele não está exaltado. Ele está numa condição de alguém que eu estou subindo aqui sem ser fonte. Eu sou aqui canal. Ele vai dizer várias vezes, não é, que o pregador é a boca de Deus. Isso é de uma grandeza ímpar. Você sobe no púlpito para desaparecer. E a gente tem dificuldade de fazer isso, de desaparecer. Não é? É como músico, não é? Fazer essa conexão do músico com o pastor agora, pregador. Lá Você vem. pega o músico, ele aprende a tocar. E aí no começo, ele vai aprendendo, repetindo aquelas mesmas coisas, depois ele ganha repertório, e aí depois que ele ganha repertório, ele vira um virtuose. Ele pega as baquianas lá e vai tocar a música, onde tem espaço ele põe nota, ele enfia um monte de coisas, ele é virtuoso, ele nem respira, não deixa ninguém respirar e ele também não respira. E ele vai ganhar refinamento quando ele aprender a tirar, e não quando ele coloca, quando ele retira, quando ele tira o peso, quando ele tira, ele não precisa mostrar para os outros que ele sabe, não precisa mostrar que ele entende, não precisa ficar citando fulano, beltrano, não precisa ficar fazendo toda uma orquestração para se auto-justificar. Mas eu acho que o fundamento é desaparecer. Eu acho que para desaparecer, o pregador precisa de alguma forma se munir de algo mais poderoso que sua criatividade, seu agenciamento de ideias. Ok. Eu acredito que haja um desafio interessante sobre essa questão do pregador desaparecer, porque ele não pode, usando o exemplo musical, destoar. Né? Ou seja, se a figura do pregador ela não é condizente com a pregação, ele aparece. Então, é um equilíbrio muito complicado, obviamente, né, que é o de refletir a grandeza, a gravidade, ao mesmo tempo a alegria, a satisfação do Evangelho, como você mesmo disse, né? Então, uma coisa tão gloriosa como é a salvação em Cristo, falar de cara fechada, apareceu, né? Se percebe naturalmente isso, né? O comportamento ético, né, nós somos, temos que ser como ornamentos do Evangelho. Então, há uma série de coisas aí da figura que não é se eu estou bem vestido ou mal vestido, né? Mas que é daquela postura que eu apresento, inclusive na escolha do meu vestuário, na escolha das minhas palavras, que reflita que eu de fato pertenço àquela palavra e não que ela me pertence. A única coisa que eu acrescentaria é que talvez o que nos falte, que nós devemos de alguma forma desenvolver, é a intencionalidade de desaparecer. Ou seja, porque isso envolve a nossa atividade. O músico, por exemplo, ele precisa pensar: por que se eu colocar esses acordes, eu vou agora encher demais a cabeça das pessoas? Então, quais são os acordes que eu devo tirar para que isso não aconteça? Então, talvez o pregador deva ser intencional no objetivo de desaparecer. Ou seja, talvez a gente devesse começar a preparar os nossos sermões dizendo: como é que eu posso falar de uma forma que eu apareça menos e Cristo apareça mais? Intencionalmente. Muito bem, gente. Nós temos tempo aqui para mais alguma perguntinha só para encerrarmos. As perguntas aqui são várias, são muitas, sobre vários
temas, né? Desde a questão das cores litúrgicas, o calendário litúrgico, o vestuário do pregador, então vai muito além, né, até daquelas coisas que a gente tem falado. Mas uma pergunta que me chamou a atenção, então a gente talvez encerre com essa. Qual é o ponto de equilíbrio entre o símbolo religioso e a autenticidade da palavra? Como é que a gente equilibra essas? A gente já falou, no culto nós temos 2 encenações ordenadas, que são os 2 sacramentos. Mas o culto todo, ele é uma encenação, ele é um teatro, é um drama. Nós estamos ali representando o drama da história da redenção passada e presente, porque ali nós estamos vendo aqueles que estão sendo salvos, não é? Então ele todo é um drama. Por isso é que historicamente nós temos as liturgias, e eu não sei os outros pregadores, mas eu costumo ensaiar a leitura do texto, como eu vou ler o texto da Bíblia, porque se eu ler melhor, ele vai chegar melhor às pessoas. Como é que a gente mantém esse equilíbrio entre o símbolo e a autenticidade? Eu acho que a melhor palavra para explicar como manter a autenticidade da palavra e o símbolo é o pacto comunitário. Se eu pego, por exemplo, aqui, e pego essa cadeira, coloco aqui no meio do palco e digo assim: gente, isso é uma cadeira, todos enxergam? É uma cadeira vermelha. E eu deito essa cadeira. Olha, se amanhã, tem hoje à noite ainda, né? Tem hoje à noite. Se hoje à noite essa cadeira estiver deitada, é sinal de que nós não teremos aula, nós não teremos palestra. É um símbolo. Você concorda que para isso aqui deixar de ser cadeira e se tornar um símbolo, precisou de pacto? Eu precisei estabelecer com você um acordo. Nós vamos, estamos acordados de que isto aqui não é, quando eu olho, não vou olhar só para uma cadeira, eu vou olhar para um acordo que não vai haver palestra, não é? Mas suponhamos que de repente eu venha aqui mais tarde e coloque a cadeira e deite a cadeira aqui. O que isso significa? Que não vai ter palestra. Mas aí vem uma pessoa aqui que estava fora do pacto, quer dizer, estava fora daqui do nosso contexto aqui. É uma pessoa que vai limpar. E ela, de repente, quando ela entra aqui e vê a cadeira deitada, ela olha para ela, o que é aquilo? É só uma cadeira, não passa de cadeira para ela. Tanto é que ela pega aquela cadeira que estava ali e coloca ela no lugar. Porque para ela, aquilo ali não tem uma dimensão simbólica. Aquilo que é simbólico é pactual, mas é também comunitário. É a experiência comunitária. E aí, por isso que a gente ninguém interpreta a Bíblia sozinho. Ninguém lê a Bíblia sozinho. A gente lê a Bíblia confessionalmente, a gente lê a Bíblia comunitariamente, a gente pertence a uma comunidade de interpretação da Bíblia. E a gente, quando interpreta a Bíblia nesses termos, a gente está interpretando ela a partir de símbolos que foram acordados entre nós. E a gente acaba olhando para a ceia, olhando para o batismo, olhando para a pregação com esse olhar. Então, eu não tenho dificuldade de perceber nessa ação do acordo comunitário a manutenção também da autenticidade. Eu acho que não existe tensão entre a autenticidade das Escrituras e o símbolo, quando o símbolo ele expressa exatamente algo que não é ele mesmo, porque se expressa ele mesmo já é ídolo. Pronto. 2 rápidas palavras para encerrarmos sobre esse tema, se vocês tiverem. No contexto da reforma, isso foi resolvido com a proclamação da palavra juntamente com os sacramentos. Ou seja, então, à medida em que, usando o exemplo, o pacto é repetido, o símbolo retoma o seu poder, a sua força comunicativa, né? Se ele passar a ser apenas um procedimento,
Então, ao esvaziar essa questão pactual e sem a proclamação que o renova, ele então se dissolve e aí esse equilíbrio se perde. Enquanto o pacto estiver erguido, então aquele símbolo é poderoso e necessário, ele não precisa ser, pelo contrário, ele tem que ser reforçado e exaltado como meio que atesta a nossa relação pactual. O diretor do Centro de Pós-Graduação, Andrew Jumper, costuma dizer que existem perguntas que valem $1 milhão. Essa é uma pergunta de $1 milhão. Como é que você mantém o equilíbrio entre essas duas coisas? Então, correndo o risco de ser extremamente simplista, eu diria que há duas coisas básicas. A primeira delas é a manutenção da simplicidade do culto. Os puritanos posteriores falaram disso em termos do princípio regulador, ou seja, se manter não apenas no pacto entre uma comunidade humana, mas no pacto entre os homens e Deus. Ou seja, o pacto é o pacto em que nós estamos nos relacionando com aquele que se revela por meio da Escritura Sagrada. Então, quanto mais nós tratarmos o culto com simplicidade, nós teremos garantias de estarmos seguindo aquilo que Deus prescreveu. E segundo dependência do Espírito Santo. Todos nós somos desequilibrados por natureza depois do pecado. E só existe um jeito de encontrarmos equilíbrio. Ou Deus nos equilibra, ou jamais jamais seremos equilibrados. Então, simplicidade e dependência do Espírito Santo de Deus. Muito bom, obrigado a todos vocês que nos assistiram, vocês aqui no nosso auditório.